Primeiramente, um bom dia a todos. A alegria, ela é contagiante. A alegria, ela é espontânea. Principalmente quando você está vivendo o Evangelho e você vai para a igreja, você conhece a Cristo. Ele ajuda a você a mudar a tua vida. O melhor amigo é Deus. Eu creio, eu acredito. E quando Ele habita no seu coração, quando Ele habita na sua vida, ela vem a transformação e você vê como o trabalhar de Deus é maravilhoso. Ele se manifesta, Ele ajuda, Ele abençoa, Ele guarda, Ele cura, Ele te alivia. Eu falo isso porque Deus, Ele tem feito coisas maravilhosas na minha vida e na vida de muita gente. Temos que crer no Criador, porque Ele há de abençoar, há de nos fortalecer. Ele é a nossa rocha, Ele é o nosso rochedo, Ele é a nossa alegria. Deus, Ele é bom demais o tempo todo. Creia somente nele, porque Ele há de fazer muitas coisas maravilhosas na sua vida. Se Ele fez na minha vida, Ele pode fazer na sua vida. E se Ele já fez na sua vida, Ele pode fazer na vida de amigos, de colegas, de conhecidos, aquele que vá ao encontro dEle, aquele que busca Ele. Entenda e compreenda. É livre arbítrio a quem você quiser buscar. Você busca a quem você quiser. Eu busco Jesus. Eu busco Deus. Jesus pela salvação. E Deus pela vida eterna. Eu creio. Eu acredito. E hoje aqui eu quero trazer um versículo da palavra de Deus, onde Deus ele vem trabalhando na vida de muita gente. E é preciso que a gente não se torne mais escravo nunca mais. Se um dia fomos escravos de vícios, de jogos, de alguma coisa que te carregou, que te destruiu, que deixou distante da sua família, que Deus te deu, dos seus filhos, que Deus te deu, da sua esposa, que Deus te deu, da sua namorada, do seu marido, do seu cônjuge, que Deus te deu. Se um dia você esteve distante dele, porque você estava praticamente escravo de alguma coisa, de qualquer tipo de vício, hoje eu profetizo na tua vida que você está sendo liberto. Está sendo liberto para estar na presença de Deus e voltar a ter aquela alegria, aquela comunhão com quem você ama. Glória a Deus, aleluia, amém. Que o Senhor seja glorificado, que o Senhor seja louvado, que o Senhor seja lembrado. É de manhã, é de tarde, é de noite, não importa a hora, que você creia nele, glorifica ele, em nome do Pai, em nome do Filho, do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia, amém. Então, é muito interessante que a gente compreenda dessa mensagem da palavra de Deus. Hoje aqui eu sou um mensageiro da palavra de Deus e quero trazer para vocês palavras proféticas que Deus vai te ajudar, que Jesus vai te libertar, como Ele já tem libertado muita gente. Ele me libertou e hoje Ele vai te libertar você, em nome de Jesus. E eu creio e eu profetizo. É bom que tem pessoas que profetizam em nossas vidas. Jesus, Deus, Ele envia mensageiros. E eu aqui hoje sou um mensageiro da palavra de Deus para te trazer uma palavra, para te confortar, para te transformar, para te ajustar. Porque tudo isso é em nome de Deus. Não é em meu nome não, é em nome do Pai, é em nome do Filho, do Espírito Santo de Deus. Porque Ele sabe todas as coisas. Ele transforma. Ele molda, Ele cura, Ele restaura. Ele é abençoador. Ele é galardoador. Ele é magnífico, espetacular e fiel. Jesus é o melhor do mundo. É o melhor do mundo. O maior influenciador de todos os tempos, de todas as histórias. Ele carrega a multidão. Ele multiplica, Ele cura, Ele abençoa, Ele ensina, Ele traz as boas novas na minha vida e na sua vida também. Glória a Deus, aleluia e amém. Galera, hoje eu quero trazer um versículo tão poderoso onde Jesus, Ele habita, onde Ele transforma, Ele faz algo extraordinário, porque Ele é espetacular. Aqui no livro de Colossenses,
Peraí. Livro de Colossenses. Sim, Colossenses. No capítulo 2, no versículo 8, ele fala assim: tenha cuidado para que ninguém os torne escravo por meio de argumentos sem valor. Olha, que vem da sabedoria humana. Temos que tomar cuidado. E é verdade. Se você estiver vivendo esse evangelho, se você estiver estando na presença de Deus, jamais você vai se tornar escravo novamente. Isso é falado também em Gálatas 5:1. Firme na liberdade. Se Jesus está com você, ele já te libertou e você está livre e liberto. Então são 2 versículos da palavra de Deus onde temos que se cuidar. Temos que vigiar. Temos que tomar cuidado, porque o inimigo, ele está ao nosso derredor. No deserto mesmo, Jesus falou: eu venci ele 40 dias, praticamente sem comer, sem beber água. Ele foi tentado no deserto. O Filho de Deus foi tentado no deserto pelo inimigo. Ele ofereceu coisas e ele não aceitou. Ele ofereceu muitas coisas mesmo, ele não aceitou. Então Jesus, ele foi tentado. E ali, olha só como que o diabo ali, ele foi tão astuto que ele falou assim: ajoelhe-se diante de mim. Me faça eu do seu rei. E Jesus falou assim: não, jamais, jamais faria isso. Então o diabo falou assim, o inimigo: eu te dou isso, eu te dou aquilo, eu te dou o que você quiser. Ele jogou sujo. E muitas pessoas jogam sujo para você cair como peixinho. Como peixinho. E você perder a sua salvação. Porque você foi como peixinho, patinho na lagoa. Mas o patinho é inofensivo. Mas o inimigo jamais será inofensivo. Porque ele quer te tragar. Ele quer te humilhar. Ele quer acabar com a tua vida. Não deixe ele acabar com a tua vida, porque foi Deus que te deu. A sua vida é um presente de Deus. Glória a Deus, aleluia, amém. Então, ali o inimigo falou para Jesus: tá vendo aquela montanha? Tá vendo? Vamos lá em cima. Tá vendo aqueles prédios? Eu dou para você o que você quiser. Tudo aqui vai ser seu. É só você se ajoelhar e prostrar para mim, que eu sou o seu rei, o seu Deus. Jesus, jamais se afasta de mim, Satanás. Essa é as palavras de Jesus, porque ele sabia. Então, mais uma vez, o inimigo foi tão astuto que falou assim: Jesus, o Filho de Deus, se jogue do penhasco lá embaixo, porque vai ter anjos e vão te segurar. Eles vão te segurar. Se Jesus não tivesse de sabedoria, ele teria pulado. Porque se fosse uma pessoa comum e normal, pularia, porque elas estão praticamente dominadas pelas coisas materiais, pelo dinheiro, pelo poder, pelo o que for desse mundo. As pessoas se corrompem, já são corrompidas nessa era de 2023, elas são vendidas. Então as pessoas pulariam pelo poder. Vai ter anjo lá embaixo, vão me segurar e eu não vou se machucar. Mas se Jesus tivesse pulado, ele teria morrido, porque ele via em carne, teria se quebrado todo e Jesus morreria ali. Não coloque seu Deus à prova jamais. Jamais. Porque o inimigo, ele há de usar pessoas do seu lado para fazer coisas para você perder a bênção, para você perder a salvação. Você tem construído coisas maravilhosas, brilhantes na caminhada cristã, e vai perder isso por bobeira? Vigia, irmão, irmã, vigia todo dia, vigia. E Jesus fala: eu venci o inimigo, eu venci, mas ainda há dele voltar. Galera, quando você vence uma batalha contra o inimigo, não pense que ele não voltará, porque ele voltará ainda mais forte. Porque eles são uma legião de demônios. É só você observar. A sua vida hoje está maravilhosa, mas quando você está em provações, as tentações são tão grandes que ele vem em sequências, com setas e brecha que você dá, ele penetra e entra. Ele acaba com você. E você perde aquilo que você formou com Deus, aquela aliança.
É a mesma coisa um casamento. Quando você faz uma aliança com a tua mulher, com a tua esposa, com o teu marido, com a sua noiva, com o seu noivo, com a sua namorada, não importa quem for, a aliança não pode ser quebrada, não pode ser jogada fora, não pode. Porque é uma aliança feita, é a mesma aliança que você faça com Deus. Uma aliança no dedo, ela não é quebrada. As pessoas quebram porque elas não reconhecem mais como Deus tem o abençoado. Falamos ontem aqui dos 10 mandamentos do Senhor. Não caia em adultério por causa de 5 segundos, 5 minutos, por dinheiro, por nada. Porque o que Deus te dá, ainda há de dar coisas maiores e maravilhosas. Não basta a vida que Ele te deu. Não basta o livramento, a salvação, quando envia o seu Filho Jesus. Não basta só isso. Você ainda quer mais. Deus há de abençoar. Sabe por que eu falo isso? Porque se você estiver com Ele, as demais coisas serão acrescentadas. Se Deus te abençoar, glória a Deus. Se Ele não te abençoar, glória a Deus. É assim que funciona. Eu creio nele, somente nele, porque Ele ainda há de fazer coisas brilhantes na minha vida, porque Ele já fez. Quantos testemunhos eu já falei na igreja? Quantas coisas já aconteceu comigo, com a minha família? Se eu falar que Deus não existe, eu seria praticamente um Tomé. Eu seria um quadrado. Eu seria... Porque Ele já fez coisas brilhantes na minha vida, na vida da minha família, dos meus irmãos, da minha sogra, da minha esposa. Eu poderia falar milhões de coisas aqui e de pessoas também. O que Ele já tem feito. Eu realmente posso dizer a vocês, Ele é o Criador. Não existe outro Criador. Pode você ter milhões de deuses, mas só existe um para todos. Pai, Filho e o Espírito Santo, a sã doutrina, onde você vai à igreja, onde você leva a sua Bíblia, onde você aprende. Só a Ele. Não há mais ninguém. As pessoas se confundem, as pessoas se perdem por ouvir muita lábia. Mas a lábia, muitas das vezes, não está na Bíblia. E as pessoas caem como peixinho. Parece que elas estão no deserto, onde Deus tem o abençoado, e rapidamente eles davam a costa. Eles tinham tudo, mas eles não reconheciam, porque rapidamente eles adoravam a imagem, esqueceram o Deus Criador, o Deus que o abençoou, que deu de tudo para eles comer, os fortaleceram. Deus jamais tem culpa de alguma coisa. O maior culpado aqui somos nós, porque carregamos a semente do pecado, porque erramos todos os dias, porque não vigiamos, porque perdemos a bênção por causa de um amigo, de um colega, de um conhecido. Não estou dizendo para você não ter amigo. Faça amigo, faça amizade. Mas vigia. Porque se você não vigiar, aquele que entra no teu lar vai te destruir. Porque você não sabe a intenção de cada um. Ninguém sabe o coração de cada um, a não ser Deus. Não sabemos quem é o nosso amigo, quem é o nosso inimigo. E muitas vezes o nosso amigo, ele fura os nossos olhos. Vou falar algumas experiências aqui. Como os amigos meus têm perdido as suas esposas, os seus maridos, porque não vigiaram, porque deixaram se levar por falsas amizades, por falsas profecias. Tem que vigiar 24 horas. Tem que vigiar. Porque Jesus fala, vigia de manhã, de tarde, de noite. Porque o inimigo, quando ele traga, ele destrói. Eu falo isso por muitos amigos meus que já estiveram casados e hoje estão todos separados e os filhos jogados. Porque não vigiaram. Uma vez que acaba o relacionamento, para voltar atrás e tentar reconciliar é muito difícil. E eu digo a vocês, se você vai para a igreja, se você aprende da sã doutrina, Pai, Filho e Espírito Santo, continua nesse caminho. Ensina os seus filhos os princípios de Deus, porque isso é muito importante, porque a palavra de Deus, ela é anunciada todo dia. Deus, Ele não quer você como escravo, Ele quer você como amigo. Amigo, simplesmente isso. Ele não quer o seu dinheiro, Ele não quer a tua casa, Ele não quer o teu carro. Ele quer só 1 minuto do seu tempo.
cara. Que Deus que é esse que quer o seu tempo? Um só minuto, 10 minutos, 1 hora, 2 horas no culto da igreja? O que é isso para você? Ele não tá te pedindo 24 horas por dia, não. Mas que você tem que vigiar e confiar nele, você precisa. Você pode viver, pode jogar bola, pode jogar futebol, você pode passear. Você pode fazer o que quiser se for lúcido. Nós cristãos vivemos na presença de Deus e nas bênçãos que Deus tem nos dado. Podemos fazer o que quisermos. Você tem a liberdade, mas faça as coisas boas para não entristecer Deus e você não perder a sua bênção. Agora, se você fizer coisas más, você vai perder. Você vai ficar distante dele e a tendência é sempre você cair. Cada vez mais, como muita gente tem caído. Porque não vigia, não usa as escrituras para aprender da palavra de Deus. Porque a Bíblia é um fortalecimento para a minha vida e para a tua vida. Então aqui para encerrar, vamos encerrar com um versículo. Então, para encerrar, esse versículo é tão poderoso, é tão maravilhoso. Gálatas 5:1. Já falamos um pouquinho das introduções. Não se torne mais escravo. Se você está com Cristo, um forte abraço, glória a Deus, aleluia, amém. Então, aqui, se você está com Cristo, se você conheceu a Cristo, se você vive o Evangelho, você não é mais escravo de ninguém, escravo de nada. Se você está viciado, para de ficar viciado agora. Se você é um alcoólatra, para de beber agora. Tudo que você está em pecado, que você está à distância de Deus, se você conheceu Jesus, pode parar com tudo isso agora. Porque Jesus, ele te libertou. A partir do momento que ele veio a esse mundo, foi para libertar todos nós. Somos libertos, glória a Deus. Somos livres. Não precisamos ir atrás de ninguém a não ser de Cristo e de Deus. Só Ele. Não fique atrás de elogios. Fique atrás de Jesus. Atrás de Deus. Eu sempre tenho falado aqui nas minhas lives, nos meus vídeos. Não importa quantas pessoas vão assistir. O importante é que eu fale de Jesus. Porque é o ID. O ID pregar o evangelho a todas as criaturas. Não importa quem. Até se for para uma tela. Um dia alguém vai ouvir da palavra de Deus. Quantas pessoas aqui têm ouvido da palavra de Deus? Jesus é o caminho, amém. Jesus é o caminho. A verdade é a vida. Quando o pai envia o seu filho, quem envia o seu filho para morrer por alguém? Quem nesse mundo faz isso? Quem faz isso? É só Deus. Misericordioso é o Senhor, por nos dar saúde, alegria, sabedoria, o pão de cada dia, a nossa roupa, a nossa geladeira, o nosso trabalho, os nossos filhos, a esposa, o marido. Deus é bom por te abençoar com tudo isso. Tudo é um presente de Deus. Se hoje você reclama, agradece, porque tudo é um presente de Deus. Saiba que existem pessoas que estão piores que você nessa vida. Existe. Eu falo por experiência, porque eu conheço pessoas que estão pior, vive das migalhas dos outros, porque não anda, porque não enxerga, porque tem uma deficiência. Mas eu creio numa coisa, que essa vida aqui é uma vida passageira, onde as pessoas vão sofrer como Jesus tem sofrido. Não é porque somos cristãos que vamos ficar na mil maravilhas, jamais. Sofreremos consequências, aflições, como Jesus sofreu. Ainda mais, profetas da palavra de Deus sofreram. Não existe evangelho que não vai sofrer. Se você não sofre financeiramente, vai sofrer psicologicamente ou carnalmente. Porque esse mundo há de oferecer coisas onde as pessoas mais entristecem do que ficam felizes. Se fosse assim, nenhum rico, nenhum milionário não se matava. Não se suicidassem como eles fazem isso. As pessoas mesmo sem ser ricas se matam. Tendo um pouquinho se matam. Suicidam. Por que isso? Porque esse mundo há de trazer destruição. Isso tem falado. Já tive amigos que se mataram
com 18 anos de idade e 16 anos de idade tentando se matar. Já tive muitos amigos que falavam isso e ainda falam, porque estão cansados, porque estão oprimidos, porque estão tristes, estão decepcionados. Mas aqui hoje eu tenho uma palavra para todos vocês, um versículo da palavra de Deus. Não esteja assim, nem cansado, nem triste, nem oprimidos, nem destruídos e nem abandonados, porque Deus está com você aonde você for. Eu creio nisso. Então, Gálatas 5:1 fala assim, olha só, Gálatas 5:1. Firmes na liberdade, Cristo nos libertou, para que nós sejamos realmente livres. Por isso, continue firmes como pessoas livres e não se torne escravos novamente. Olha que palavra de Deus. Você é livre, irmão. Você é livre, irmã. Não se torne escravo novamente, não. O que lemos quase agora no versículo anterior, foi quase agora lemos um outro versículo, meio que parecido. Olha só. Colossenses. Foi Colossenses que a gente lemos. A palavra de Deus, ela é maravilhosa. É tão poderosa. Segundo Colossenses 8, fala assim: tenha cuidado para que ninguém os torne escravo por meio de argumentos sem valor. Então vimos que Jesus, ele já nos libertou no Gálatas 5:1. Somos libertos para ser livre para amar, para adorar, para servir quem nos ama de verdade. E a liberdade que você vai ter na tua vida é Jesus que te deu. Porque antes você era escravo. Vivia sobre aquele domínio. Álcool, bebida, droga, prostituição. Não importa qual tipo de vício. Se você está naquele vício, é porque você é escravo daquele vício. Agora, quando Jesus vem, ele te liberta. Você é livre. Estamos no fim dos tempos. Eu vou me arrepender e aceitar Jesus hoje. Vou orar por você porque Deus, ele é abençoador. As orações, ela chega aonde que a gente menos espera. Quantas pessoas no Brasil oram pra gente que estamos no Japão? Quantas pessoas na América oram para quem estão no Brasil? Então vimos que tem um Deus que ele é onisciente, onipresente, onipotente. Não importa aonde você esteja. Oração é chave de vitória. Glória a Deus. Aleluia. Amém. E eu profetizo cura nas suas vidas, transformação, bênção nas suas vidas. Porque Deus, ele fala assim, igual ele falou para Ezequiel. Ezequiel, se você orar, se você falar em meu nome, essas pessoas aqui, esses ossos aqui no Vale dos Ossos, eles vão ter carne. Se fizer em meu nome, eles vão crescer. E ali transformou, ali se levantou um exército. Deus te abençoe. Mas é assim. Se você orar em nome de Deus, não é em seu nome não. Porque nem Jesus fazia em nome dele. Jesus fazia em nome do Pai. Grande é o Senhor. Jesus mencionou: eu não sou bom. Deus que é bom demais o tempo todo. Se Jesus fala essas coisas, que em nome de Deus, ele é o melhor do mundo. Porque Jesus, ele era filho. Jesus, ele representava Deus aqui. Filho, por isso que é bom que vocês entendam. Pai, Filho e Espírito Santo. Porque Jesus, ele tinha total poder para curar, para multiplicar, para abençoar. Os profetas, como Moisés, vamos falar, outros profetas que falavam de Jesus, João Batista, virá um menino, virá um homem. Esse sim, você pode falar que é o Filho de Deus. Virá ainda antes que vocês pensam. Então, antes de Jesus nascer, ele já era praticamente falado, pronunciado. Virá um homem que batizará em espírito e em verdade. As pessoas achavam que João Batista era Jesus, porque ele curava, porque ele abençoava, ele fazia em nome de Deus. Para vocês verem.
Ainda há uma confusão até hoje em muitos países que não conhecem Cristo como Salvador. Eles pensam que ele vai vir ainda. Ele já veio. Morreu, ressuscitou. As pessoas dormem no barulho das outras pessoas. Por isso que eu falo, se não tem Bíblia, não tem Deus. Se não tem Bíblia, como é que você vai aprender da sã doutrina, Pai, Filho e Espírito Santo? É muito importante que a gente aprenda. As pessoas estão confusas nessa era aqui, nesse 2023. Crê em tudo e não crê em Deus. Crê numa guerra, crê num feijão, crê numa vassoura, crê num lenço, crê em tudo, mas não crê naquele que abençoa. Vou te falar mais uma explicação aqui. Imagina que você agora está doente, nesse exato momento. Está precisando de uma cura e você fala, irmão, ore por mim. E à noite você é curado. Você não compreende, não tomou remédio, você não foi no médico. E muitas vezes você foi no médico e ele vai abrir o seu corpo, ele vai te operar. E você pede uma oração na igreja e pede uma oração para alguém. E quando você volta no médico, faz uma ressonância ou faz ali alguma coisa para te observar se você tá com aquela doença ou alguma coisa que pode te conceder a morte. E o médico olha ali no aparelho e você está curado. Ele fala, cadê aquele tumor? Cadê aquela coisinha que estava aqui? Por que sumiu? É a oração que é chave de vitória. Porque você procurou Jesus. Profetiza. Profetiza em nome de Deus. Permaneça no Senhor. A cura, ela vem. Ela vem. Então aquela pessoa que foi na igreja, ela pediu oração. Como que a oração chegou àquele homem? Chegou porque Deus o abençoou. Quando em nome dele as coisas são abençoadas. Temos que fazer a nossa parte. Temos que ir para a igreja. Temos que buscar o Senhor. Isso é muito importante. Irmos à igreja, à casa do Pai. Não existe ficar em casa só fazendo live, falando de Deus e não ir na igreja. Não existe falar de Deus só na rua e não ir na igreja. A igreja é um lugar onde você aprende com pastores. Ali tem estudo dominical. Realmente só aprende dentro da igreja. Na rua, você aprende, até que aprende coisas de Deus, mas aprende muita mentira. Porque na rua tem falsos profetas e na igreja também tem. A minha esposa falou, se você vai para a guerra, tem que estar preparado. E quando vai para a guerra também tem que estar alistado. A igreja é onde você vai se alistar para ir para o céu. Realmente é assim. É muito doido tudo isso. É muito doido tudo isso. Então, tem coisas que a gente não entende. Porque o trabalho de Deus, ele é assim. Tem que ser manifestado. Meu cunhado morreu com 36 anos com derrame. Ano passado. Conheço muita gente que morreu com derrame esses anos. Perdo com a conta de quantas pessoas estão morrendo com derrame. 2 meses atrás, o meu chefe com 42 morreu com derrame. Amigo do meu irmão morreu com derrame mês passado. Tá todo mundo morrendo com derrame. O AVC, quem já viu derrame, é triste. É muito triste. Aqui estamos sozinhos. É nós e Deus. Para ir para o céu, primeiro temos que abandonar o pecado e aceitar Jesus como seu Salvador. Realmente é verdade. É a pura realidade. Para ir para o céu, existe um processo. Para você ir para o céu, minha esposa falou agora, para ir para o céu, precisa colocar o seu nome no livro da vida. Tem que aceitar Jesus. Não tem como ir para o céu sem aceitar Jesus. A minha esposa falou, Jesus vai fazendo a transformação. Mas você também tem que querer. Você tem que buscar. Senão, como é que faz? As pessoas comentam assim. Conheci algumas pessoas que falou que se você se suicidar, vai para o céu. É mentira. Se fosse assim, Jesus nem precisaria vir. Não precisaria. As pessoas falam as coisas.
E tem pessoas que acreditam. Tudo é um processo. Para você ser alguém na vida, tem que estudar muito. Tem que batalhar. Tem que acordar de madrugada, muitas horas sem dormir. Tem que trabalhar e estudar. A vida não é fácil. É lutas, é processos. É subir degraus. Então, para ir para o céu, também não é fácil. É degraus. Jesus passou por situações que eu não passaria e você também não vai passar. Como a cruz. Nega a si mesmo. Negar a si próprio. Cara, tem coisas que a gente fala assim, o evangelho é uma loucura. Realmente é uma loucura. Porque quantas pessoas estão morrendo no mundo aí e não estão negando a Cristo? Muita gente. Muita gente. Tem país que tem total liberdade para você ler a Bíblia, levar o Evangelho. E tem país que não tem, não. Tem país que não pode. A gente que tem total liberdade, temos que levar o Evangelho. Temos que falar de Deus. Temos que pregar. Essa é a verdade. Aqui hoje eu sou um mensageiro da palavra de Deus. Aqui hoje eu sou um mensageiro da palavra de Deus. Pensa, está na tua mão. Só o fato de ter alguém para te ajudar, só o fato de Deus abençoar a sua família para estar ao seu lado, saudando a própria família, uma riqueza que nenhum dinheiro compra nesse mundo. Deus usa as pessoas nesse mundo. Como que é maravilhoso vocês tendo praticamente participação com Jesus, Ele falando com você, Ele te chamando para você ir ao encontro dEle. Aceita Jesus, há tempo para tudo. As maravilhas de Deus, eu creio, eu acredito, porque Ele é abençoador, galardoador. Quantas pessoas Jesus tem curado? A filha de Jairo, Lázaro, o seu melhor amigo. Quantos cegos, aqueles de nascenças, aquele não de nascenças. Até os discípulos falavam assim, Jesus, esse homem é cego porque o pai dele fez coisas ruins no passado e agora ele está pagando por isso? Jesus disse assim, não. Ele é cego porque ele nasceu de nascença. Ele é cego porque ele ficou cego com o tempo. Mas há uma coisa maravilhosa. O poder de Deus precisa ser manifestado nessas pessoas para as pessoas verem que Deus é verdadeiro. Assim é a palavra de Jesus. O poder vai ser manifestado para vocês verem e crer como nós que pregamos o Evangelho em nome de Deus, como as coisas há de acontecer em nossas vidas, é manifestado e as pessoas vê através de testemunhos. Para você ver, é assim que é a glória de Deus. O Evangelho precisa acontecer as coisas como aconteceu na Bíblia, com todo mundo, por poder de Deus ele ser manifestado. É escolhido para vir por um milagre. A minha esposa fala isso, é verdade. Fala isso porque isso vai fortalecer aquelas pessoas que estão fracas. As pessoas que precisam mais ter fé. E se a pessoa não crê em Jesus, através de você, vai começar a crer. Porque você fala dele, o Filho de Deus. Você viu, você ouviu. Isso é maravilhoso. É Deus tentando falar com você. E você pregar de Deus. Através de uma live, através de um vídeo. Você é escolhida. Nem todos têm essa oportunidade. Eu posso dizer a você, com toda a sinceridade, nem todo mundo tem essa experiência. Mas quem tem, seja feliz e abençoado, porque nem todo mundo consegue ter essas oportunidades. É só os escolhidos para vocês verem. Mas você tem que ir naquela igreja que fala a palavra de Deus. Por isso que eu tenho falado para as pessoas aqui muito da sã doutrina, Pai, Filho e Espírito Santo. Isso é preciso, porque as pessoas vão se fortalecer em Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. Não pode pôr aí no seu Google Mapa, Assembleia de Deus, J.Mead. Eu já fui em muitas igrejas. Eu já fui em muitas. Mas igual a Assembleia de Deus, J.Mead, eu vou dizer para vocês, tem palavra de Deus.
tem Bíblia folheada, tem profetas, tem pessoas que vivem evangelho, tem pessoas que vivem para Cristo. É uma igreja que é de referência, que eu digo a você. Mesmo que você gaste 30 minutos e ir até a igreja, vai. Vai porque vale a pena. Já conheci irmãos que já foi 1 hora de bicicleta pedalando para certa igreja, porque ali tinha a palavra de Deus. E é verdade. Tem igreja, não estou dizendo de placa não. Não estou falando que aquela placa é melhor que a outra placa, não. Placa não salva ninguém, não. O que salva você é a Bíblia, Pai, Filho e Espírito Santo, a sua fé com Cristo, com Deus. É isso que vai te salvar. O seu viver todos os dias. É isso que vai te salvar. Não é placa, não. Mas a placa é uma referência para onde você está indo congregar. Para as pessoas saber que ali tem palavra abençoada de Deus. Então, eu digo a você, vai nessa igreja, Assembleia de Deus, J.Mead. Deus envia, Deus manda fazer isso. Deus não fez com Ananias. Quando Paulo era soldado, Paulo matava cristão. Paulo fazia isso temente ao rei dele. Paulo fazia isso porque ele tinha temor ao rei dele. Ele não conhecia Deus. Então, ele tinha um temor ao rei. Era obediente, fazia tudo direitinho, porque ele obedecia ao rei. Então, quando Paulo conheceu Deus, o que aconteceu com ele? Ele ficou cego, ele não enxergava, ele ouviu a voz do Senhor, ele só conhecia o rei. Ficou cego, então precisou ele ficar cego, precisou ele passar por isso, e precisou Deus enviar Ananias para ir até a casa dele. Então Saulo teve uma visão, queria alguém ali falar com ele com esse nome. Deus tem enviado ela para orar por você, para te dar força, para te curar. A cura pode ser espontânea, a cura pode vir nessa noite, nessa manhã, nessa tarde, não importa o dia. A cura é espiritual, profetize. Então Paulo, ele foi curado. Ele ficou cego e ele enxergou. Ananias foi até ali. Ele curou em nome de Deus. Porque Deus falou com Ananias, vai na casa de Saulo. Ananias conhecia ele. Falou, como que eu posso ir na casa de um homem que mata cristão, que persegue cristão, que é temor ao rei dele? Mas Deus falou, vá, Ananias, vá. E ele foi. E Saulo foi curado. E Saulo começou também a servir o Deus verdadeiro. Com temor também. O mesmo temor que ele tinha ao rei, começou a ter temor a Deus. Paulo, ele foi preso. Ele se transformou. Teve o seu nome mudado de Saulo para Paulo. Ele foi preso. As pessoas viram uma mudança. Porque ele era um soldado e virou um servo de Deus. Ele virou um cristão. Começou a pregar também, carregar multidões em nome de Deus. Para vocês verem a transformação dele. Ele preso começou a ganhar almas. Falando de Jesus, falando de Deus. As pessoas viram como é que pode alguém estando preso, cantando, estando alegre, falando de Deus. As pessoas se comoviam. Porque o trabalhar de Deus, ele é assim. Uma pessoa presa, alegre, feliz, falando de Deus. Porque ele sabia que depois dali teria um lugar melhor. A vida eterna. É isso que a gente temos que ter convicção. Aqui é momentâneo. Aqui é passageiro. Temos que fazer o melhor para Deus. Porque há um lugar melhor para nós. Não é aqui não. Do pó viremos, do pó retornaremos. Deus nos fez do barro, a sua imagem, a sua semelhança. Mas isso é momentâneo. Adão, ele comeu a fruta. Adão, ele pecou, Adão e Eva. Então era uma fruta do reconhecimento do bem e do mal. Então ali perdemos a chance. Perdemos. Porque ali ele pecou. Então carregamos a semente do pecado. Mas não precisamos viver no pecado. Porque temos um Deus, o seu Filho Jesus, que nos libertou. Então, podemos ser libertos, como eu falei aqui agora, de qualquer tipo de pecado. Não precisamos ficar no pecado.
Não precisamos. Carregamos a semente, mas não precisamos ficar no pecado. Porque somos filhos de Deus, somos praticamente servos do Senhor, estamos com Cristo porque nos libertou. E agora é a hora de fazer e pregar a palavra de Deus. Fazer a diferença nessa vida. Uma alma temos que ganhar para Deus. Alguma coisa temos que fazer. Que o Senhor possa fazer morada hoje. Que o Senhor possa te abençoar nessa madrugada, nessa noite. Não importa a hora. Que o Senhor venha curar. Que o Senhor venha me usar com palavras de cura na tua vida. Que você seja restaurada, iluminada, abençoada, avivada. Que o Senhor possa fazer milagres através de você. Que o Senhor venha fazer coisas brilhantes, que você possa falar do evangelho dele. Coisas que acontecem porque é um trabalhar de Deus. Ninguém pede doença, ninguém pede essas coisas. Elas vêm conforme tem que vir. Hoje eu estou bem aqui hoje, amanhã eu posso não estar. O amanhã não pertence a mim. Eu posso estar doente amanhã. Eu posso morrer aqui num acidente. Eu falo isso porque um dia eu fui trabalhar. Quando eu liguei a chave do meu carro, quando virei a rua, o carro a 80 por hora deu no meio do meu carro. Eu desmaiei ali. Eu pensei que eu fiquei sem perna, sem braço, porque bateu na minha porta. Uma pancada, que a primeira coisa que eu fiz, colocar a mão nas minhas pernas. Então, ali foi um trabalhar de Deus. Ali foi um livramento. Eu podia ter morrido. Então, tem coisas que acontecem com a gente, não sabemos. Um dia eu estava saindo do serviço, ali na 25 de março, era de noite, estava aí meus irmãos. O cara colocou uma arma aqui na minha testa, perto da minha cabeça. Fiquei branco. Eu não sabia o que fazer. Eu pensei que eu ia morrer. Então, é tantas coisas que, meu Deus do céu, é coisas que acontecem que não sabemos o porquê isso acontece. Mas eu creio que o trabalhar de Deus, ele é assim. O poder dele vai ser manifestado. O processo, ele é doloroso. Mas o processo que Jesus passou, que foi a morte, isso não teve mais volta se for com a gente. Mas Jesus é o Filho de Deus. Ele ressuscitou no terceiro dia. Mas nós somos diferentes de Jesus. É muito diferente. Porque somos servos, não somos praticamente como Jesus. Então, eu creio que a cura, ela vai acontecer. Não desanima. Não desanima. Porque ainda você está com vida. Você pode estar nesse momento fraca, né? Mas ainda você consegue andar. Você consegue enxergar. Você consegue ouvir. Você consegue falar, assistir. Você consegue se vestir. Tantas coisas. Mas ainda que tem uma luz, ainda há esperança. Pede uma oração. Eu creio que a fé, ela vem através das pessoas também orando por você. E eu vejo também pessoas que oram de longe, não importa onde, pelas pessoas que estão enfermas, pelas pessoas que estão doentes, pelas pessoas que estão tristes. Deus concede a cura, não importa quantas pessoas oram. Aonde há 1, há 2, há 3, elas orando, você vai ser curada. Eu creio em nome de Jesus, que Deus me conceda com as palavras, em nome dele, que você seja curada. Por tantas pessoas que estão passando por situações iguais, que Deus possa fazer morada em vocês e que possa curar vocês, que vocês venham falar do evangelho dele também. Isso é gratificante, tá bom? Que Deus abençoe você. Agora eu vou encerrando essa live. Não entristece não, persevera até o fim, porque Jesus, ele nos deu a chave da vitória, a partir do momento que ele veio aqui. Uma mulher do fluxo de sangue, ela ficou 12 anos praticamente atrás de uma cura. Ela tinha uma hemorragia, ela tinha dinheiro, tudo que ela juntou, ela perdeu, porque ela procurou médico, nem os médicos curou ela.
mas ela conheceu Jesus Cristo. Porque ela doente, ela teve fé. Ela foi atrás dele. Ela não tinha como chegar até ele. Mas a fé dela foi tanta que ela encostou na capa dele e ela recebeu a cura. O poder foi manifestado através da fé dela. Ela pôs a mão na capa de Jesus, um poder dali saiu e Jesus falou: alguém tocou em mim. Então, é a mesma coisa quando você ir à igreja, é a mesma coisa quando alguém orar por você, é a mesma coisa que você tem a fé que vai ser curada. Porque a fé é uma alegria que a gente tem fé e às vezes somos curados através dessa alegria que temos com Deus. A alegria, ela cura. E sabia disso? Se você estiver triste pensando em tanta negatividade, vai te levar à morte rápido. Mas se estiver pensando em tanta positividade, que a alegria vai te curar rápido. Por isso que as pessoas morrem rápido, porque é tanta tristeza e tanta negatividade. Leva logo ela à morte. E também há muitas doenças, porque tristeza nos traz doenças. Tristeza nos leva à morte rápido. Só que a alegria, a positividade, nos traz mais força para querer viver. E aí é onde que Deus vai trabalhar mais ainda. Eu creio, mano. Eu creio que Deus ele vai te curar. Eu creio em nome de Jesus. E você vai ser liberto. Eu profetizo em nome de Jesus que você vai ser curada. Que você vai trazer um testemunho aqui no TikTok, aonde você for fazer uma live, um vídeo falando que você foi curada em nome de Jesus. Mas eu digo a você também, se Deus te curar, ele continua sendo Deus. Se Deus não te curar, ele continua sendo Deus. Se Deus te abençoar, ele continua sendo Deus. Se ele não abençoar, ele continua sendo Deus. Sabe por que eu falo isso? Porque um amigo meu falou assim: Dudu, por que existe pessoas pobres e pessoas ricas? Eu falei para ele assim: ó, as coisas não são como a gente quer. Não são. Mas se tem pessoas pobres, é porque Deus, ele quer assim. Porque tem pessoas que se tornam ricas, ela tem Deus, ela esquece de Deus. Quantas pessoas ricas, quantas pessoas pobres esquecem de Deus? Quando se tornam ricas, esquecem de Deus. Quando as pessoas são ricas e se torna pobre, lembra de Deus. As coisas são tão malucas, mas o trabalhar de Deus, ele é assim, tá bom? Fica firme no Senhor. Vai na igreja. Tem muita igreja boa aí, que prega da palavra de Deus. Tem muita mesmo. E eu posso dizer, uma referência que eu dou a você, a Assembleia de Deus J. Meade, é a mesma que eu congrego aqui. Tá bom? Ali tem a sã doutrina, Pai, Filho e Espírito Santo. Pessoas que servem esse evangelho. Então, agora, nesse momento, a Bíblia já vai ser fechada e a gente vai terminar hoje mais um dia tão especial. Oi, amor? A cura vem onde tem a palavra, porque A minha, transforma ó, e liberta. a minha esposa disse que a cura vem aonde tem palavra, né, amor? Ela transforma, liberta e cura. Ela transforma, ela liberta e ela cura. Pra vocês verem. De Deus. Palavra de Deus. É só de Deus. Pega essa mensagem pra você, tá bom? Que Deus abençoe você, que fica na paz, tá bom? Amém. Que Deus abençoe a tua vida. Profetize em nome de Jesus, em nome de Deus, que você vai ser curada. Tchau.